Bom dia, pessoal! Mais um novo videozinho aqui da nossa leitura. Estamos no 38% aqui no Kindle, sem prazeres culpados. Já coloca lá pra gente começar. Eu tive que tomar um banhozinho, tá tão calor aqui. Tô em Niterói, Rio de Janeiro, que vocês não vão acreditar o calor que tá. É impressionante. Falei, vou me refrescar para fazer essa leitura demais com vocês agora. Quero perguntar, viram o vlog do nosso canal? Curtiram, comentaram, interagiram? Custa nada para você e vale muito para a gente aqui, por favor. Então faça parte, veja as indicações que a gente manda, veja os vídeos aqui no nosso canal, a gente tem várias resenhas aí para vocês. Incentive a gente. Vamos lá, começar. Não acredito em prazeres culpados. Se você gosta de algum plá, vai fundo. Eu acho que é um palavrão, né? Vamos lá. Há mais ou menos 20 anos, um lixeiro da cidade de Nova York chamado Nelson Molina começou a colecionar pequenos pedaços de arte e objetos únicos que encontrava descartados ao longo do seu trajeto. Sua coleção, o Museu do Lixo, fica no segundo andar da garagem do departamento de saneamento na rua 99 Oeste. E hoje em dia apresenta mais de 1000 pinturas, cartazes, fotografias, instrumentos musicais, brinquedos e outras coisas perecíveis. Não há um grande princípio unificador da coleção, apenas do que o Molina gosta. Ele recebe contribuição de alguns dos seus colegas de trabalho, mas ele é que decide o que vai para a parede ou não. Digo para os caras, basta trazer e eu vou decidir se devo pendurar. Molina pintou uma placa para o museu onde se lê Notice, do not dump garbage or rubbish. Aviso, não despeje lixo ou sobras, né? Mergulhar na lixeira é um dos trabalhos do artista, encontrar o tesouro no lixo de outras pessoas, percorrendo os escombros da nossa cultura, prestando atenção às coisas que todos estão ignorando e inspirando-se nas coisas que as pessoas jogam fora por qualquer motivo. Mais de 400 anos atrás, Michel de Montaigne, em seu ensaio da experiência, escreveu, abre aspas, na minha opinião, as coisas mais banais, as mais comuns e familiares, se pudéssemos vê-las em sua verdadeira luz, se tornariam os grandes milagres. E os exemplos são maravilhosos. Tudo que é precioso para descobrir tudo que é preciso para descobrir preciosidades escondidas é um olhar claro, uma mente aberta e uma vontade de procurar inspiração em lugares aos quais outras pessoas não podem ou não querem ir. É claro que o lixo, o lixão, né, são lugares que muitas pessoas não querem ir, né, por questão de segurança, por questão de cheiro, por questão, né, por várias questões. As pessoas normalmente descartam, né, mas é muito curioso isso. Aqui do lado tem uma senhora que vendeu o apartamento e que saiu, e que eu via dia após dia, né, essa senhora descartando coisas na lixeira que fica, né, no hall aqui do andar, e que eu falava, gente, isso aqui não é lixo, mas está indo para a lixeira. De repente ela não está sabendo a quem doar, ou ela, sei lá, combinou com o porteiro de pegar ali para ver se ele queria doar, alguma coisa assim. Mas não eram caixas de madeira, era máquina de escrever, né? Só para você ter, né? Eram tigelas. E ela colocava ali com todo cuidado, né? Ela não jogava pela lixeira, ela dispunha ali. E eu olhava e falei, gente, isso não é lixo, mas está indo para o lixo. Isso, se eu pudesse, se eu quisesse, se eu tivesse espaço, né, eu pegaria e até doaria, né, para uma pessoa. Mas é engraçado o que a gente se predispõe a classificar como dispensável, né? Não quero mais, é dispensável. E a gente coloca nas caixas de lixo. Quer dizer, você não vê mais nenhuma utilidade nisso. Na caixa de doação, você vê uma utilidade, mas não para você, né? Já saiu da moda, já está um pouco passado, mas alguém pode usar, já está um pouco usado, mas alguém pode querer, né?
venda, em que você não vê utilidade para você, mas você ainda vê valor de troca, né? Dá para algum familiar ou alguém da família, que é uma coisa que um status um pouco a mais do que doar, eu acho, para algumas pessoas, né? Tipo, o irmão passando coisa, né, para irmão, você pensa no seu irmão antes de você pegar e doar aquela roupa, né? Aí, ou você pensa no primo, não sei, deixa eu doar para a família. Aí depois, no último da escadinha, né? Aí, então vamos doar para a igreja, para algum outro lugar que esteja, né, precisando. Desculpa, a gente entrou uma ligação, fui apertar aqui para não atender e acabou que eu saí do vídeo. Então vai ter uma edição aqui no meio. Mas existem níveis, né, que você considera. E cada pessoa tem uma relação com aquele item, né? Às vezes são muito emocionais, né? Lembram de coisas, as pessoas não deixam de se desgarrar. É um exercício que a gente tem que fazer para a vida, se deixar desgarrar, né? Materialmente de certas coisas, né? Eu tenho essa dificuldade. Você tem? Eu tenho bastante essa dificuldade. Começou assim, eu sempre achava que eu argumentava, né, que a moda volta, então pode ser que eu ainda use no futuro. Aí eu fazia teatro na época, eu falei assim, não, mas pode ser que alguma peça de teatro eu ainda use, porque algum personagem, né, tá fora do corpo, tá não sei o quê, mas pode ser que algum personagem ainda use. E sempre dava uma desculpa nesse sentido, né, de que ainda vai ter alguma utilidade, mas aí você passava ano após ano revendo aquilo e você vê para um ano, pode ser que use, mas nunca usei. 2 anos pode ser que use, mas ainda não usei, não teve utilidade. E a gente tem que saber, assim, se desvencilhar desse elo emocional, entendeu? Com o objeto, né? Eu li alguns livros de minimalismo, e o minimalismo digital que me abriu essa porta, né, do Cal Newport, foi bem legal. A gente primeiro começa pelo digital, né? Tem tanto aplicativo, tem tanta foto, tem tanta coisa que a gente vai se preenchendo. A gente precisa falar mais não, né? Esse é um exercício que eu tenho que fazer para mim. Minimalismo digital já tem resenha aqui no canal. Se você quiser ver, é um dos vídeos mais vistos aqui no canal de resenhas de livros. Todos amamos alguma coisa que outras pessoas acham um lixo. Você tem que ter coragem de continuar amando o seu lixo, porque o que nos torna únicos é a diversidade e a amplitude de nossas influências. As maneiras únicas pelas quais misturamos as partes da cultura que outros consideram alta e baixa cultura, né? Quando encontramos coisas das quais gosta genuinamente, não se sinta mal por isso mesmo que as outras pessoas o julgam. Não se sinta culpado pelo prazer que as coisas que aprecia lhe dão. Celebre-as. Quando compartilha seu gosto, suas influências, é necessário ter estômago para lidar com isso. Não ceda à pressão de se tolher demais. Não seja o mané na loja de discos discutindo sobre qual é a banda punk mais autêntica. Não tente ser moderno ou legal. Seja aberto e honesto em relação ao que gosta, porque isso atrairá pessoas que gostam das mesmas coisas também. E isso serve muito aqui para o nosso Clube do Livro, por exemplo, né? Existem diversos clubes de livros com diversos tipos de curadoria, né, de livros, escolhas, categorias e etc. Né? Aqui a gente lê muito livro sobre criatividade, sobre arte, né, sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Né? São livros que eu acredito, Marcela, como uns livros que podem abrir nossa mente. E eu fico com muito detalhe na nossa curadoria de livros, porque eu quero que essa seja uma viagem e uma trajetória enriquecedora para você e para a gente. Né? Que a gente se segure na mão e que a gente se ajude, se enriqueça, troque. Então é importante você comentar aqui, dar a sua opinião, falar concordo ou não concordo. Você vê como é que eu leio aqui? Não, isso concordo, não, isso discordo. Isso aí está desatualizado. O que eu acho que é atualizado é isso. É um diálogo entre o autor e você.
E esse diálogo, ele deve transparecer nas suas anotações. As suas anotações devem ser um diálogo com o autor. Coloca se você concorda, se não concorda, se tem dúvida, se acha que não é isso, se se você tem outra referência, conversa ali. E aí você vai estar conversando com o você e o autor vão estar conversando com você do futuro, que vai rever aquelas anotações depois, né? Essa é uma boa forma de fazer. Faça o que você faz melhor e se conecte com o resto. Próximo, dar crédito é sempre esperado. Se você compartilha o trabalho dos outros, é seu dever assegurar-se que os criadores desse trabalho obtenham crédito apropriado. Dar crédito em nossa era de copia e cola, de reblogs, né? Você repostar a coisa do blog, né? E retweets. Pode parecer um esforço fútil, mas vale a pena e é uma coisa certa a se fazer. Você deve sempre mostrar o trabalho dos outros como mostraria o seu próprio, tratando-o com respeito e cuidado. Quando defendemos a importância de acreditar, dar crédito nessas fontes, a maioria de nós se preocupa com o criador original do trabalho. Mas isso é apenas a metade da história. Se você não atribuir corretamente o crédito do trabalho que compartilha, rouba não somente a pessoa que fez, mas também todas com quem está compartilhando. Sem a devida atribuição, elas não podem entender melhor o trabalho ou encontrar mais trabalhos parecidos. O que faz essa atribuição de crédito ser boa? O importante é apresentar o contexto do que você está compartilhando. O que é o trabalho, quem fez, como fez, quando, onde foi feito, por que você está dividindo, por que as pessoas devem se importar com ele e onde podem ver mais trabalhos como esse. Dar crédito é colocar plaquinhas de museu ao lado das coisas que você compartilha. Boa analogia que ele fez, é isso, é o tagzinho do museu. Créditos, tudo isso que ele está falando, o que, quem fez e quando, por que devemos nos preocupar, como você encontrou, onde podemos encontrar mais coisas como essas. Outra forma de atribuição que muitas pessoas, muitas vezes negligenciamos, é onde encontramos o trabalho que estamos compartilhando, né? É sempre uma boa prática mencionar as pessoas que ajudaram você a tropeçar em um bom trabalho. A fonte, né? A fonte a gente conversou no vídeo anterior, que é uma coisa muito importante. Você não comer o vômito do vômito do vômito. Você ir lá na comida e não no vomitado. Eu sei. Vamos parar com isso. A tropeçar num bom trabalho. E também deixar uma trilha para que as pessoas com quem compartilha possam seguir o caminho até as fontes de sua inspiração. Conheci muitas pessoas interessantes online, seguindo os links via e HT. Via e HT. HT, eu não sei o que é HT, gente. Eu teria sido roubada de muitas conexões se não fosse pela generosidade e atribuição meticulosa dos créditos de algumas pessoas que sigo. Na internet, a forma mais importante de atribuição é um hiperlink que leve para um site do criador do trabalho. E isso encaminha pessoas que, por acaso, se deparam com o trabalho para a fonte original. A regra número 1 da internet é: as pessoas são perigosas. Preguiçosas, li errado. Eu acho que as pessoas são perigosas também, mas aqui está preguiçosas. Se você não incluir um link, ninguém vai a ele. Dar créditos sem um link é quase inútil, né? 99,9% das pessoas não vão procurar por um nome no Google. Eu acho que 99,9% pessoas está muito alto esse percentual, porque 0,1% eu acho que não é isso. Eu acho que mesmo dando o link, tem muita gente preguiçosa, então você dá o link, dá o arroba, ainda, né, melhora, ajuda, mas ainda muita gente ainda não vai além, né? Esse negócio de ir além é muito importante. Tudo isso levanta uma pergunta: e se quiser compartilhar? Calma aí só um minuto.
Tá. E se quiser compartilhar algo e não sabe de onde veio quem fez? Não compartilhe as coisas que não pode acreditar adequadamente. Encontre o crédito certo ou não compartilhe. Discordo com ele. Discordo. Eu estou discordando com esse cara, nesse livro especificamente, bastante. Discordo. Compartilhe e fale. Não achei os créditos. Se alguém souber, por favor, coloca nos comentários. Tá de boa. Você pode procurar e pode não achar, mas alguém pode ter os créditos, pode te ajudar. E ali pode vir um papo legal. Cara, é isso que a gente faz. A gente conversa com o autor. A gente conversa. Eu falo, não. Encontra o crédito certo e não compartilhe? Eu posso ter tentado e não conseguido achar o crédito certo, e postado e falado que eu não sei de onde se origina, e por favor escrevam no comentário. Deixa de ser cabeça, sabe? Abra a mente, né? O mundo não é tão louco assim. Que loucura, gente. 5. Conte boas histórias, o trabalho não fala por si. Feche os olhos e imagine que você é um colecionador rico que acaba de entrar para uma sala de um museu de arte. Na parede na frente, para você estão 2 telas gigantescas, cada uma com mais de 3 metros de altura. Ambas as pinturas mostram um porto ao pôr do sol. Do outro lado da sala, elas parecem idênticas. Os mesmos navios, os mesmos reflexos na água, o mesmo sol, no mesmo grau de inclinação. Você olha com mais atenção, não é possível encontrar sinalização ou explicação em qualquer outro lugar do museu. Você fica obcecado com as pinturas e as apelidas de pintura A, pintura B. Você passa 1 hora indo e voltando na tela de uma para outra, comparando as pinceladas, você não consegue detectar a diferença entre uma e outra. No momento em que você decide procurar o guarda do museu, alguém que possa explicar essas 2 obras, que não seria o guarda do museu, né? O curador do museu entra na sala. Opa, isso! Você pergunta com curiosidade sobre as origens das suas novas obsessões, e o curador faz que a pintura A foi pintada no século XVII por um mestre holandês, e a pintura B. Você pergunta, sim, a pintura B, diz o curador, é uma falsificação. Foi copiada semana passada por um estudante de pós-graduação da faculdade numa arte local. Olha novamente as pinturas. Qual delas parece melhor agora? Qual você quer levar para casa? A falsificação de arte é um fenômeno estranho. Você pode pensar que o prazer que obtém de uma pintura depende da sua cor, da sua forma, do seu padrão, diz a professora de psicologia Paul Bloom. E se é isso mesmo? Não importa se é um original ou uma falsificação. Porém, muitos cérebros não funcionam assim. Quando apresentamos um objeto, oferecemos um prato ou mostramos um rosto, a avaliação das pessoas sobre eles, o quanto gostam, o quão valioso é profundamente afetada pelo que você lhes diz a respeito. Em seu livro Significant Objects, Objetos Significantes, Joshua Glenn e Rob Walker relatam uma experiência em que se propuseram a testar essa hipótese. Ok. As histórias são um motor de valor emocional tão poderoso que seu efeito sobre o valor subjetivo de qualquer objeto apresentado pode ser medido objetivamente. Primeiro, eles foram aos brechós, mercados de pulgas, lá fora é chamado mercado de pulga, né? Mercado de segunda mão, né? Vendas de garagem, o garage sales, né? Lá nos Estados Unidos tem muito, e outros países também, que o que você não quer mais, você abre a sua garagem, coloca o tag, divulga que vai ter um garage sale e os vizinhos vêm para comprar o que você não quer mais. Isso ajuda muito, né? As pessoas. E compraram um monte de objetos insignificantes a custo médio de $1,25 cada. Em um segundo momento, contrataram alguns escritores famosos e não tão famosos para inventar histórias que atribuíssem significado a cada um desses objetos.
Finalmente, listaram cada objeto no site do leilão da eBay, usando as histórias inventadas como descrição do objeto, e que quer que tivessem originalmente pago como preço original. Ao final do experimento, haviam vendido bugigangas que custaram $128,74 por $3.612,51. Para falsificar uma fotografia, tudo o que você tem que fazer é mudar a legenda. Para falsificar uma pintura, mude o crédito. Eita! As palavras importam. O artista gosta de repetir o bordão: meu trabalho basta por si próprio. Mas a verdade é que nosso trabalho não fala por si mesmo. Os seres humanos querem saber de onde as coisas vieram, como foram feitas e quem as criou. O que a gente falou do vídeo anterior. Quem está por trás dessa obra de arte? Né? Qual o storytelling? Qual é o branding? Qual a história daquele pintor? Qual que é a inspiração? Aquilo conta muito pro contexto, né? As histórias que você conta sobre o trabalho que você faz têm um efeito enorme em como as pessoas sentem e entendem seu trabalho, o que afeta como dão valor a ele. O trabalho em si não basta. Olha o que ele está falando aqui. Imagens pode dizer o que quiser. Montanha, barbatana, nananana. A artista Rachel Sussman pergunta: por que devemos descrever a frustração e as reviravoltas no laboratório ou em todas as horas de trabalhos iniciais e conclusões falhas que precedem os resultados finais? A resposta: porque, salvo raras exceções, nosso público é humano. E seres humanos querem se conectar. Histórias pessoais tendem a tornar o que é complexo mais tangível, inspirar associações e oferecer acesso para universos que antes eram impenetráveis. Isso é muito importante. Por isso o storytelling para o artista ou para qualquer profissional é muito importante. Por que você criou essa marca? Por que você usou essas cores? Por que você criou essa empresa nesse momento? O que você identificou? Como é que você se inspirou? Né? De onde surgiu essa ideia? Né? O gato sentou-se em um tapete, não é uma história. O gato sentou-se no tapete do cão. Essa é uma história. John le Carré, que é essa citação. É verdade. E aí você começa ali com o gato sentando no tapete do cachorro, você traz o conflito. Quando a gente faz aula de teatro, eu fiz com o diretor Daniel Hertz, na Laura Alvim, no Rio de Janeiro, em Ipanema, e a gente está fazendo sketches, improvisos, né, cenas de improvisos pequenas, em grupo, ele fala, pensa no conflito, depois do resto, quem você é? Né, você é uma mãe e uma filha. Ok, os personagens estão lá. Qual é o conflito? A filha tem que falar que tá grávida para a mãe. Ponto. Esse é o conflito. Começou a história. Você já quer saber o que vai acontecer. A mãe vai ficar feliz, vai ficar triste. A mãe vai sugerir alguma coisa. A filha tem quantos anos? Tipo, você já está fazendo várias perguntas, né? Porque as pessoas são assim. Conexão. Estrutura é tudo. Eu acho que a gente para por aqui hoje, já deu o nosso tempinho de hoje, espero que você tenha gostado, paramos aí 47%, estamos seguindo na nossa leitura, começando já esse ano firme e forte, quero você aqui presente porque a gente não está lendo somente para ler, a gente tem um objetivo maior aqui, trabalhar o seu hábito e a fixação do seu hábito, começando pelo hábito de leitura. Se você pode passar 25 minutos por dia me ouvindo aqui, trocando ideia, conversando comigo, você vai começar a trabalhar esse hábito em você. E é isso que eu quero. Não falte nenhum dia. E se faltar, veja no dia seguinte. Né? Se você quebra essa cadeia por um dia, não tem problema. Não tem problema. Você está no ritmo ainda. O negócio é quebrar essa cadeia de ritmo, você falhar em 2 dias. O segundo dia já quebra o elo. Né? Quem já leu Hábitos Atômicos sabe isso. Então, se você falhou um dia, não tem problema. Escuta à noite, escuta durante o banho, escuta durante o banheiro, escuta no trânsito, escuta enquanto dirige, escuta 20 minutos. Você tem 20 minutos por dia, 25 minutos. Você tem. Tenho certeza que você tem. Porque tempo
A gente não tem, a gente faz. Então você pode fazer 20 minutos por dia. Você pode achar esses 20 minutos por dia. Se comprometa. Agora, falhar no segundo dia, aí sim é o problema. Não falhe nunca 2 vezes. Uma vez, se perdoe. A segunda vez, não falhe, porque aí a corrente dos dias está rompida. O ritmo está rompido. Tá bom? Combinado? Entendido? Capiche? Até amanhã. Tamo juntos.